Aleluia. Amém? Eu achei que eles iam cantar assim, sou uma florzinha de Jesus, sou um soldadinho. Aí vem com esse rocão, é isso? Aleluia. Obrigado, hein, galera? Top. Vocês cantam do resgate, viu? O pastor gosta tanto do resgate. Amém. Que bênção que vocês vieram, por favor. Que bom. Hoje não tem criança classinha não, cara? Tem não, hoje não tem classinha não. Hoje não tem, você acredita? Nós vamos ficar todo mundo ali. Depois tem a semana do parabéns. Nós estamos na semana do parabéns. Aleluia. Gente, estou tão nervoso, tremendo, feliz. E assim, essa mistura de... Oh, que bênção. Aleluia. Tanta coisa acontecendo na nossa caminhada, né? 17 anos da comunidade. 17 anos aí de uma história assim que Deus conosco. E cada um de vocês, de uma forma direta e indireta, tem um papel assim muito especial na nossa vida, na vida desta comunidade. E só gratidão ao coração de Deus. Muitos não estão aqui, mas gratidão por chegarmos até aqui. E um casal assim muito especial na nossa vida, que participaram assim desse momento de decisão, de começar, de vamos dar o pontapé, me incentivaram, me ajudaram, e são meus pastores, são meus líderes, são meus conselheiros, são meus amigos, muitos meus amigos, muito. Pastor Rubens e Nilva, vem para cá, vocês dois, lindão, vem os dois. É tu. E são, assim, pessoas tão especiais da nossa vida. Quando o pastor de vocês, assim, está naquelas crises, aquelas lutas, coisas assim que só o pastor passa, né? Aí a gente liga para ele, fala assim, ô Dom, me ajuda aqui, Dom, tô com uns trem na minha cabeça, com as lutas. E esse cara, assim, é paizão, amigão, pastorzão, e a mãezona também, né? Amém, que bênção. Quando eu li um livro, compartilhei com algumas pessoas e compartilhei com o pastor Rubens também, sobre igreja é essencial. Um livro que fala do momento pós-pandêmico. E nasceu essa palavra no meu coração, redescobrir. Ministrei uma série aqui na igreja, mês de setembro todo, sobre redescobrir. E a gente vai redescobrindo muitas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e encher a cabeça dos irmãos aí, só de redescobrir, eles ouviram um mês aí, redescobrir. No nosso grupo familiar, né, Mônica, Giovanni aí, multiplicando essa ideia, e tem sido assim, um tempo assim, tão precioso, e a gente começa a redescobrir coisas assim, tão preciosas na nossa caminhada. Eu falei com o Rubens, cara, fica na liberdade de ver se temos no nosso coração redescobrir a igreja. E acredito que hoje e amanhã a gente tem muita coisa aí para poder compartilhar. Vamos lá, Dom. Fica à vontade. Eu quero dar uma saudação à igreja. Deus possa abençoar muito sua vida. Então, nós ficamos muito felizes quando nós chegamos e eu conheci a igreja hoje, né? O local, essa tenda, a cabana. O Senhor chama assim em Cantares. Amanhã eu vou compartilhar um pouquinho a respeito. A tenda dos pastores. Esse pastor, eu substituía ele quando estava para o seminário. Jovenzinho, chegou esse casal. E eles vieram para nos apoiar e foi bênção demais. Mas ele precisou ir para o seminário e eu ficava substituindo ele nos cultos. Foi um prazer muito grande. E hoje também nós temos um prazer muito grande, porque eu tenho dois amores aqui. Fora o Senhor, que o Senhor é o melhor de tudo. Mas eu tenho dois amores. Contagem. Contagem é um grande amor na minha vida. Um grande amor. São muitas histórias, marcou muito a nossa vida, muito a nossa família. Eu tenho um grande amor também. Outro grande amor é a família Andrade.
que está aqui, olha que lindo. São os irmãos do Rubens, e é um grande amor, respeito demais. Respeito muito essa igreja, esse pastor amado, respeito muito essa família. É um presente de Deus na minha vida. Deus te abençoe muito. Aleluia! Depois de 4 anos, retornando a casa, o tempo difícil esse, hein? Pandemia, a gente não nem ouvir essa palavra mais, né? Arrepia a gente. Realmente é um momento de muita gratidão para nós. E rever tanta gente querida aqui, já estava nervoso. Aí ver esses homens de Deus só chegando aqui, piorou a situação para mim. E ver minha família toda reunida é uma alegria muito grande para nós. Toda essa gente bonita, bacana, é da minha família. Os jovens aqui, ó, essa galera dando esse apoio para a gente aqui, é muito legal, né? Então, eu estou muito emocionado de estar aqui, de voltar depois de tanto tempo e rever tanta gente querida. Vou passar aqui mais uma semana e com certeza vamos encontrar com muita gente, abraçar muita gente. Realmente, o que a Niva disse, é que nesse lugar tem uma história nossa, muito forte, né? Que nós temos experiências aqui extraordinárias, que a gente vai vendo pessoas, a gente vai lembrando quantos momentos difíceis, quantos milagres, né, nós vivemos nessa cidade. Quanta coisa extraordinária aconteceu aqui, naquele tempo que nós tivemos. E a gente sempre lembra e traz com muita gratidão e amor realmente por esse lugar. Esse lugar tem uma história no nosso coração. Então, muito obrigado por vocês nos receber e poder estar juntos aqui. Vamos estar hoje, à noite, amanhã à noite, e na total dependência de Deus, porque o tema que o pastor Jacques propôs é muito desafiante. Falar de igreja nesses dias tem sido muito difícil. Nós, como pastores, nós estamos assim, a cabeça virada. Um tempo de grande desafio, um tempo muito difícil para ser igreja. Ser igreja tem sido um grande desafio para esse tempo hoje. Então, a gente precisa orar muito esse tempo, vamos estar conversando bastante e esperamos em Deus que Ele fale ao nosso coração, nos direcione, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Trago um abraço da Igreja Luz para o Mundo lá de Nova York. Também nós estamos vivendo a mesma batalha, pós-pandemia, tivemos que repensar a igreja, estava indo tudo muito bem, de repente, hoje a gente tem tivemos que recomeçar também, recomeçar tudo, mas Deus tem dado graça. Não vou falar, porque não é o propósito aqui, mas só para dar uma satisfação também, o nosso trabalho missionário na África tem sido assim uma alegria extraordinária. Deus tem feito ali em Moçambique, nesses 10 anos que a gente tem ido, é algo assim inexplicável, não tem como explicar, não é trabalho, não é coisa humana. O nosso líder morreu ano passado, em julho, por isso que eu tive que ano passado ir 2 vezes, fui em maio, depois voltei em agosto, mas Deus deu tanta graça que nós elegemos um outro líder, foi muito bem recebido, e para vocês terem uma ideia, hoje em Moçambique é um país do sul da África, nós começamos um trabalho, além do orfanato que a gente mantém ali, também temos um trabalho de treinamento de pastores interdenominacional, e temos a Igreja Luz para o Mundo lá também. Então, a gente se dedica a esses 3 ministérios. Além do orfanato, treinamento, eu trabalho com uma equipe de pastores americanos, que falam português, e começamos a Luz para o Mundo lá. Mas, assim, para dar um apoio ao pastor Martins na época, e foi uma coisa extraordinária. A igreja abraçou, nós começamos a ajudar. Então, eu tenho ido, nesses últimos anos, 2 vezes por ano, para treinar os pastores, abrir congregações, e hoje nós já devemos estar chegando, ou já passou, de 74 igrejas. Coisa assim, como? Eu não sei explicar, pastor Lincoln, uma coisa extraordinária. Eles receberam apoio, recebem instrução, a gente dá Bíblia, material, e eles vão.
uma alegria servir. Gente servindo sem nada. Não tem salário, não tem nada. Vão como desbravadores. É uma coisa assim inexplicável. E eu tenho orado para que aquele amor daquele povo, a dedicação que aquele povo tem feito àquela obra, alcance o Brasil. É um fogo no coração deles. Eles começam a dançar, começam a cantar. Alguns não sabem ler. E eles vão, o que a gente ensina, eles reproduzem. Algo extraordinário. Não deixe de orar por Moçambique, pela Igreja Luz para o Mundo em Moçambique. Esse ano realmente não dá para ir de novo. Eu já tive agora em março. Eu vou voltar em março. Se alguém quiser, está o convite aberto. É maravilhoso. O pessoal fica fazendo medo. Fica com medo, não. Vamos lá. Amém? Se eu começar a falar de África, aí vocês já viram o que vai acontecer, né? Mas é verdade. Não deixe de orar. Fica com o seu coração. O país chama Moçambique. A Igreja é Luz para o Mundo. Está de portas abertas para receber você. Se quiser fazer um treinamento, quiser conhecer, vai lá. Com certeza Deus vai tocar o seu coração. Primeira vez que conversei com um pastor missionário na África, brasileiro, ele diz assim, olha, você está indo para a África. Você vai à África e vai sair da África. Mas a África nunca mais vai sair de você. E é verdade, nunca mais saiu do meu coração. Impressionante. Aleluia! Glória a Deus. Falar de igreja, que desafio. Orei, li o livro, e nós estamos, eu e minha esposa, então, nós temos estado muito preocupados sobre a igreja de Jesus nos dias de hoje. Aqui, na América, é um grande desafio, e a gente tem falado, a gente tem orado, a gente tem buscado a Deus, e às vezes eu falo com ela assim, amor, eu sei que algo do céu tem que vir, mas eu não sei o quê. Sei, às vezes eu, como pastor, eu falo sinceramente, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei o que fazer. Como nós vamos? O que fazer? Para onde vamos? É tanto modelo, é tanta coisa acontecendo, é tanto movimento acontecendo em nome de igreja. Eu falei, bem, isso é igreja, não é? Eu estou velho. Esse dia eu falei, deu uma crise de velhice. Eu falei, não, está precisando de um pastor novo nessa igreja. Aí uma disse para mim assim, Billy Graham morreu com não sei quantos anos. Eu falei, filha, Billy Graham. Billy Graham, nem Billy eu cheguei a ser. Então, eu quero compartilhar algo. Eu peguei um texto de Apocalipse, o capítulo 2 de Apocalipse. É um desafio. Vamos ler a partir do verso 10. Não vou ler muito por causa do nosso tempo. Perdão, é o capítulo 1, né? A partir do verso 10, se você quiser acompanhar. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, sou eu, o primeiro e o último. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Oremos. Senhor, tua palavra é viva, ela é poderosa. Senhor, ela quando entra no nosso coração e penetra, ela traz transformação, mudança, também edificação, desafios. É pela palavra que somos orientados, Senhor. Somos desafiados e restaurados e renovados. Que a tua palavra nessa noite cumpra esse propósito na vida de cada um de nós. Nos submetemos a ti completamente, à unção e à força do Espírito do Senhor, para que o teu nome seja glorificado e a tua palavra provoque mudanças na nossa vida, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Por que eu li esse texto todo? Porque nós vamos falar de igreja, mas antes de falar de igreja, nós precisamos de falar desse que João viu. João, ele estava na ilha de Patmos, o último dos apóstolos ali, foi exilado ali, mas João levava para a ilha de Patmos a visão do seu Cristo, que ele tanto amava, aquele Cristo crucificado, humilhado, cuspido, a coroa de espinho, tudo aquilo que você já conhece. Então, quando ele ouviu uma voz, a Bíblia diz que ele virou para ver quem falava com ele, o que ele viu. Aí, esse nós temos que entender. Quem ele viu? Quem era aquele que falava com ele? Já não era aquele que estava na cruz, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele é o vencedor, é aquele que morreu, mas eis que está vivo e permanece, tem nas suas mãos o domínio de todas as coisas, a chave está nas suas mãos. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é o vencedor. Então, quando você entende a visão que João teve, ele não teve outra opção, caiu como morto. Da glória, da grandeza, da exuberância daquele que falava com ele, já não aquele sofrido, mas o vencedor, o rei dos reis. Mas na frente você vê a visão, ele sentado no cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele que é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, é o ômega. E ele é o dono da igreja. Aleluia! E quando João viu esse todo-poderoso, esse glorioso, esse Rei dos reis, esse Senhor, esse que está sentado sobre os tronos e domina sobre a terra e o céu, tem nas suas mãos a igreja. A igreja é dele. A igreja pertence a ele. E nós ficamos aqui discutindo. Por isso eu não estou aqui dizendo, Senhor, eu não estou ali para ser um juiz e descobrir os erros da igreja, denunciar os erros da igreja. Eu não tenho autoridade, eu não tenho coragem de fazer, porque esta igreja, que muitas vezes nós nos unimos para destruí-la, falar mal dele, ela está na mão desse que João viu, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa igreja é gloriosa. Nós estamos em tempos difíceis, mas estamos na mão daquele que tem a chave, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. É Ele. João viu aquele mistério. São as igrejas que estão nas suas mãos e diz, escreve cartas para elas. Uau! Pastor, mas nós não estamos na Ásia, não tem nada a ver com essas igrejas. É verdade. Mas essas cartas, elas são como para nós bússolas. Para nós, quer dizer que o que está escrito ali é para nós, mas é uma bússola para nós lermos, meditar e avaliarmos. Não avaliarmos como julgando a igreja, que é o que nós estamos fazendo, é o que todo mundo está fazendo hoje. Nós reunimos e dizemos, essa não presta, essa é isso, essa é aquilo. E quantas vezes nós estamos fazendo isso, sem esquecer, sem nos lembrar que a noiva é dele. É ele que tem a chave, é ele que tem nas mãos a igreja. Então nós precisamos de aprender, sim. Essas cartas são orientações, direções para a nossa vida, o que devemos, não devemos, o que precisa mudar, o que temos que alcançar. Sim, é.
Depois você lê as cartas na sua casa, se enquadra nela, aquilo que serve. Mas nós não estamos aqui para julgar a igreja que não é nossa, que é dele. É a noiva dele. É ela a noiva dele. Você pode repetir comigo, ela é a noiva de Jesus? Ela é a noiva de Jesus. Todas as cartas que João começa a escrever, a igreja de Laodiceia, diz aquele que era, que é, eu conheço as suas obras. E sempre a gente pensa que eu conheço as suas obras, quer dizer, eu sei tudo que você está fazendo de errado. Conheço as suas obras. Não é meio condenador quando a gente fala assim? Ele está dizendo, eu conheço. Eu conheço. Ok, ele é do modo geral. Vamos dizer que ele diria assim, eu conheço a igreja que está no Brasil. Eu conheço a igreja que está na América. Mas eu conheço a igreja que está em Minas. A igreja que está em São Paulo, no Mato Grosso. Eu conheço a igreja que está em Contagem, em Belo Horizonte. Eu conheço a Graça e Paz. E quando ele diz eu conheço, ele não está dizendo, ele está dizendo o seguinte, eu conheço. E ele conhecendo, ele sabe que tem pessoas que estão firmes, que estão vencendo, que cresceram na graça, no conhecimento do Senhor. Mas ele diz assim, eu também conheço aqueles que estão fracos. Aqueles que estão precisando de algo. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Eu conheço você que está aqui hoje. Você pode crer nisso? Antes de você chegar aqui, ele já sabia que você vinha? Ele te conhece. Ele sabe que muitos de nós estão dizendo, está assim, tem pouca força. Está tentando preservar um pouco que tem, mas não está fácil. Quantos de nós, quantos aqui, estão vivendo exatamente isso? Assim, olha, eu estou indo arrastado. Como está difícil. Quanto eu tenho ouvido isso? O quê? Essa igreja, isso, aquilo. Tantas críticas, tantas reclamações, e às vezes sim, reais, verdadeiras. Então, muitos de nós estamos aqui, quantos de nós dentro da igreja, tentando servir ao Senhor, mas quase que arrastado. Eu conheço você, eu sei das suas dificuldades, eu sei que você tem pouca força, mas está lutando, vai vencer. Mas também conheço aqueles que são pilantra. É isso que ele está dizendo, eu conheço. Eu sei que aqueles que estão firmes, que estão fortes, aqueles que são referência, aqueles que são coluna, mas eu conheço os que estão debilitados, os fracos, os desanimados, os com dificuldade, mas também conheço os pilantras, que estão no meio de vós. Eu não tenho que ficar procurando eles, porque Jesus sabe quem são eles. E vai tratar. Eu não tenho que ficar, eu não sou investigador de Jesus na terra, para procurar na igreja aqueles que não são. Amém? Pensa sobre nós, esta igreja de hoje. Depois dessa pandemia, a coisa ficou mais complicada. Mas escuta, essa igreja pertence a Jesus, e nós não podemos ficar fora dela. Nós não podemos ficar fora dela. Eu gosto muito de dizer, às vezes, muita gente não gosta dessa minha expressão, eu falo assim, para mim a igreja é como uma arca de Noé. Às vezes é difícil ficar dentro, mas fora dela é dilúvio. Lá fora é dilúvio. Passa, aguenta os berros dos animais, o mau cheiro às vezes, mas fica nela. Essa mensagem, que tem mexido muito no nosso coração, eu pedi permissão à minha esposa, que já não pedi, já estou falando. Uma experiência simples que nós tivemos. Nossa filha casou em São Francisco, na plena pandemia, no começo da pandemia, tudo planejado para casar, não teve como fazer a cerimônia, nada disso. E ela então se casou lá numa montanha, com um amigo que era juiz de paz. Passou essa temporada toda, ano passado, né? Ela fez a cerimônia dela. Nós pudemos ir celebrar uma festa com os amigos, com família, tudo isso que noiva tem direito, né? Uma festa bacana. Foi na cidade de México. E nós fomos. E aí minha esposa estava lá, a mais bonita da festa.
Não era, Ju? Meus irmãos estavam lá. Assim, arrasando. A mulher estava assim. E minha esposa ela estava me chamando a atenção. A postura dela. O jeito que ela estava tratando as pessoas. Dançou a noite. Oxe, não se escandalizam, por favor. Dançou a noite, não a noite toda. Porque aqueles meninos que são amigos dos meus filhos frequentaram a minha casa quando eu era adolescente. E hoje já são homens e mulheres. E todo mundo queria, esses meninos que não são meninos mais, todos queriam dançar com ela. Nilva, vem dançar, Nilva, vem dançar. E ela lá toda, parecia uma bailarina, postura. Gente, minha mulher está demais, viu? Tá bom. Passou, e realmente eu observei isso. Estava com uma postura diferente, bem diferente. Vamos falar, encher de bola, a bola demais, não, né, Lincoln? Depois vem a cobrança. Bom, passou, não sei, uns dias eu estava conversando com ela no carro, e eu fiz um elogio. Amor, você estava tão bonita no casamento da Sara, assim. Fiz um elogio dessa postura dela. Ela me falou uma frase, e essa frase saiu da boca dela, se tornou profética para a minha vida. Ela só disse isso. Amor, eu sou a mãe da noiva. Eu precisava representar bem a noiva. Verdade, né? Como é que você vai ficar lá toda... A noiva quer mostrar os pais, essa coisa. Ela disse assim, eu precisava representar bem a noiva. Falando do casamento da filha. Mas aquelas palavras se transformaram em um grande desafio no meu coração. E uma frase que veio, eu tenho certeza, do Espírito Santo. E eu fiz um questionamento. Eu estou representando bem a noiva? Se referindo à igreja? É fácil para mim julgar as igrejas. Sentar na cadeira do juiz, dizer o que está bom, o que está ruim, o que está errado, o que está certo. E a minha pergunta foi essa. Eu estou representando bem a noiva? Qual a impressão dos convidados que eu passo com respeito à noiva, à igreja de Jesus? Não sei se vocês entendem, mas pesou muito sobre mim. Me pegou. Me pegou e eu não esqueço mais disso. Isso tem mexido muito comigo. Não quero saber o que as pessoas estão fazendo, quero saber se eu estou representando bem a noiva. E aí começou a surgir essa palavra. Quando o pastor Jacques me falou, eu já estava com isso na minha mente, no meu coração. Já tem um ano que eu tenho buscado a Deus, Senhor, eu tenho representado bem a sua igreja na terra. Como crente e muito mais como pastor. Eu sou um instrumento que as pessoas estão dizendo, está vendo? Eu não vou na igreja por causa desse pastor. Pesa para mim muito. Isso pesa e eu peço a Deus que eu não leve, que eu não dê uma má impressão da sua noiva. Eu possa representar bem a noiva de Jesus. Quem está comigo aqui? Eu tenho muitas experiências, posso lembrar de muitas, de bênçãos, de momentos que eu fui abençoadíssimo nos cultos. Participando de um culto, Deus falou, recentemente eu fui num congresso, um mover de Deus extraordinário. Mas eu tenho muitas, talvez as mais profundas experiências que eu tive com o Senhor, foi no pessoal, no um a um, eu com Ele. Tenho muitas experiências com o Senhor, sozinho com Ele. Eu me lembro aqui de uma, só para você entender, logo quando eu me converti, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, ver as pessoas tinham dons espirituais, e eu queria muito aquilo. Queria ser batizado com o Espírito Santo, não sabia muita coisa. Fui num culto que tinha um homem que pregava e que punha a mão na cabeça das pessoas e elas recebiam o batismo com o Espírito Santo, e eu fui bem cedo. E sentei, e literalmente eu sentei aqui assim, ó, e o homem estava aqui. Eu falei, é hoje, na igreja lotada. Esse homem, Deus usava esse homem tremendamente.
Ele saiu para todo quanto é lado, e eu sentado no pé do homem, ele não me viu. Nem olhou para mim. Quase que eu fui para casa frustrado. Não aconteceu nada comigo. Fiquei ali olhando para aquele homem e voltei para casa frustrado. Passa alguns dias, não sei prever os dias. Fui na casa de um amigo, que era um amigo meu de oração. Nós entramos para um quarto, eu e ele. Naquele quarto, nunca mais esqueci, aquele quarto pegou fogo, o teto era fogo, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E era uma coisa tão exuberante, que eu nunca tinha visto. E aquele fogo começava a descer, e eu fui me abaixando com medo daquilo, não sei o que aconteceu, até que não tinha mais como abaixar, e aquele fogo envolveu minha vida. Eu não sabia o que era aquilo. E as pessoas, quando eu saí daquele quarto, eu devo ter feito um escândalo ali, né? Foi o dia que eu fui cheio da presença de Deus. Minha primeira experiência, assim, de ser realmente, sair embriagado com a presença do Senhor. Sozinho. Então, nós temos não sei como é que dizer, às vezes transferimos tudo para a igreja. Aí eu fui naquela igreja, não aconteceu nada. Aqui, pastor, eu fui lá, eu fui no pé do homem, não aconteceu nada. Mas na presença dele aconteceu. É a nossa desculpa, muitas vezes. Nós transferimos para a igreja, para o pastor, para o irmão, para o presbítero, para o louvor. O que está nos faltando é estar com ele. Com ele. Não é ficar julgando o que está errado. Se eu estou com ele, qualquer lugar está bom. O lugar está maravilhoso. Eu tenho dois personagens que nesse tempo falam muito ao meu coração, que é João Batista, um homem que estava lá no deserto, um homem que vestia umas roupas estranhas, comia umas comidas estranhas, não tinha templo, não tinha cadeira, não tinha esse negócio bonito desse jeito. Olha que igreja bonita. Quem sou eu para ter uma igreja dessa? Você passou de uma igreja dessa? Eu tenho inveja, amigo. Olha que tem bonito. João Batista não tinha nada disso. As multidões iam lá. As multidões iam no deserto para encontrar com João Batista. Por quê? Porque tinha uma voz de Deus naquele lugar. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós vamos na igreja, a gente gosta de lugar gostoso, bonito, refrescante assim, mas nada substitui a voz de Deus. Gosto de igreja. Minha mulher fala assim, amor, você gosta demais de igreja. Gosto mesmo, nasci para ser pastor. Meu irmão, mas não tem nada. Você prefere num palácio, numa catedral, onde você vai ouvir um monte de coisa, cânticos maravilhosos, ou você prefere num deserto? Você vai encontrar um que fala assim, assim diz o Senhor. O que você quer? Um encontro com ele, um lugar confortável. Pessoas iam até João Batista, porque lá tinha um profeta, que a Bíblia diz que nunca houve igual, e nunca haverá. Um homem que falava da parte de Deus. O outro homem que me chama a atenção nesse tempo é Elias, o profeta Elias. Ele está num momento onde tinha lá não sei quantos profetas, 450 de Baal, mais 400 de uma outra deusa, que eu esqueci o nome dela, nem quero lembrar também. E eles fizeram aquele culto, e puseram um altar, e dançaram, e se cortaram, e fizeram, e clamaram, e gritaram. Aconteceu? Nada. Perderam tempo naquele culto. Tinha muita gente. Ó, está bombando. Está bombando. Só de profetas, tinha 850. E tinha um homem, Elias. Depois que não aconteceu nada, ele convoca o povo, ele pede para sair, ele começa uma coisa interessante naquele texto. Depois você lê lá. A Bíblia diz assim, Elias pediu para... Ele começou a restaurar o altar. Ele restaurou o altar. Porque, olha, Deus não manifesta em qualquer lugar também, não. Não pensa nisso, não.
tem que restaurar o altar. Aquele altar trazia festa, barulho, mas não a glória. Elias restaura o altar, põe água, e Elias clama ao céu, e a Bíblia diz, está lá em 1 Reis 18, né? E ele clamou, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, todo o povo se chegou, restaurou o altar, e clamou ao Senhor, e a Bíblia diz no versículo 38, então caiu fogo do céu, e consumiu aquele holocausto, bebeu a lenha, as pedras, foi um culto com muita gente, nem sempre ele é verdadeiro. É verdade. Claro que nós, pastor, a gente gosta de muita gente. Nós gostamos de igreja grande. Mas nem sempre, não é medido pela quantidade de gente. Ali tinha um homem, mas um homem fiel. Um homem fiel. Ele clamou a Deus e o Senhor respondeu do céu com fogo. Porque um homem fiel presta um culto verdadeiro a Deus. E quando o culto é verdadeiro, o Deus derrama fogo do céu. Porque o culto verdadeiro é o encontro de homens e mulheres fiéis a Deus, que clama por Ele, e Ele vem. Como gostamos de multidão, fazemos evento para a multidão, e às vezes esquecemos de clamar. Quando Ele vem. Quando Ele vem. A coisa muda. É diferente. Não precisamos, então, pastor Jaco, de multidão, mas que Ele venha. Que Ele venha. Cada vez que nós nos reunimos, nós temos que nos reunir com esse propósito. Senhor, vem hoje. Esqueci o nome daquele pastor que pregava lá, muito famoso aí hoje, pregava na nossa igreja e dizia, tem culto que Jesus não vem, né? E é duro de aguentar. É verdade. Tem culto que é duro de aguentar, né, Lívia? Mas quando Ele vem, é maravilhoso. Perdão aqui, quando eu chego aqui eu fico com muita vontade, você tem que fazer assim. Mas 2 domingos atrás, né, amor? 2 domingos, um amigo que eu conheci, do ministério que a gente faz parte hoje, ele me ligou e disse, amado, estou indo aí para Nova York, tem que pegar umas malas aí, quer fazer uma agenda? Você prega domingo. Aí, tá bom, vamos pregar aí domingo. Isso é uma quarta-feira. E a gente tem essa mania agora de fazer cartazinho, né? Olhei um cartaz, como é que eu vou fazer? Culto sobrenatural. Domingo sobrenatural. Pastor Alex Bovo. Pode assistir lá no site da igreja. Alex Bovo. Um moço jovem, simples. Estou ali dormindo no quartinho. Meu Deus. Sabe aquele culto que você fala assim, eu nunca mais vou esquecer? Nunca mais vou esquecer. Sabe aquele culto que você fala assim, nesse ele veio. Nesse ele veio. Olha, a nossa igreja foi tão tocada por Deus. Deus usou tanto a vida daquele homem, que nunca tinha ido ali. Deus foi abençoando aquela turma nossa. Tem gente que rolava de tanto chorar. Deus foi tocando a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Foi um culto extraordinário. Uma coisa assim, inesquecível. Porque Ele se manifestou. Ele se derramou naquela manhã. Assim como no culto de Elias, o fogo do céu encheu aquele lugar e abalou as estruturas. Quando Ele vem. Uau! Deixa eu correr aqui, porque o pastor Jacques já está lendo o livro aí da... Como é que é a igreja... Como é que é? A igreja é essencial, né? Muito bom o livro, viu? Se você puder, pode ler, para você entender o que é uma igreja, como se envolver com uma igreja, a importância de de se envolver numa igreja. É tremendo o livro. Mas não dá tempo de eu mencioná-lo.
Mas ele me instruiu muito, me abençoou muito aquele livro. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que nesse ambiente que nós reunimos, que chamamos de igreja não é local, que é um prédio, isso aqui é a igreja, nesse ambiente onde nós nos reunimos, ele precisa ser um ambiente profético, onde a glória de Deus vem. Isso tem que estar no nosso coração, isso tem que estar na nossa mente. A glória de Deus tem que vir, os meninos gastam tempo ensaiando, amém, glória a Deus, pastorando para pregar, amém, tudo isso é importante, mas ele tem que vir. Tudo isso é para que a glória de Deus venha nesse lugar, que a presença do Senhor venha nesse lugar, e nesse ambiente profético é onde você recebe e que você também compartilha. Eu gosto de uma coisa que acontece na nossa igreja lá, talvez aconteça aqui também, claro, mas assim, é muito comum num culto, você está ali no momento, ou na adoração, no momento de oração, sai uma pessoa de um lado, vai lá no fundo, outra sai daqui, vai ali, e eu não sei o que está acontecendo, eu não fico ali. Elas se abraçam e algo começa a acontecer entre aquelas pessoas. Uma está tocando, abençoando, orando pela outra. A presença de Deus envolve aquela pessoa que só Deus sabe. Aquela que ela só ouviu e sabe que Deus quer usar, ela vai lá, porque ela vai na igreja para ser abençoada, mas ela também é um instrumento para abençoar outro, e a glória de Deus se manifesta ali. Ali você vê um foco da glória, ali o outro se abraçando, um chorando, um se abraçando. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está ali. No ambiente onde estamos, deixa Deus usar você. Não, mas isso eu não tenho ministério. Você tem ministério, mas você serve. Um verdadeiro culto, ele é um fiel adorando a Deus e servindo aos outros. Isso é culto. Não tem um culto onde você só serve a Deus, fica assim. Não tem como você amar a Deus se você não ama o outro. A Bíblia nos ensina assim. Então você precisa receber de Deus, você precisa receber dele, e quando receber dele, compartilhe. Isso é igreja. E deixa Deus usar você. Depois do pastor Lincoln. Eu nunca mais lembro daquele cafezinho nosso ali. O senhor nem vai lembrar daquilo, né? Você lembra? Posso contar não, porque é um negócio muito forte. Lá em Nova York. Você tomou um cafezinho, te contei uma. Essa mulher levantou da mesa. O que é isso, Lincoln? É profeta. Aquilo ali foi. Porque no momento de uma indecisão na minha vida, Deus usa uma mulher. Primeira vez que nós estávamos tomando café juntos. Deus usou a vida dela, que talvez ela nem saiba. Me deu uma orientação e eu segui na risca a orientação. Vocês estão entendendo? O que é igreja? Igreja é muito mais do que esse negócio de reunir, cantar, ensaiar, brigar um com o outro. E pastor chato, né? Esse irmão. É muito mais do que isso, é um lugar onde nós somos tocados, abençoados, recebemos de Deus e compartilhamos Deus com os outros. Você sabia que muitas vezes você chega aqui e tem gente pior do que você? Deus pode usar você como um canal para restaurar a vida daquela pessoa, que às vezes com um abraço, com uma palavra, com uma oração. Não retenha. Não retenha. Quantas vezes a gente fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Quem já passou isso? Isso é coisa da minha cabeça. Você deixa de ser instrumento na vida do outro, e deixa eu voltar, deixa eu ler o que é, senão eu já estou perdidinho aqui. Não tem mais nada. Estou terminando. Não tem um relógio aqui, né? Não faz isso não. Bom, eu realmente vou terminar. Amanhã a gente vai continuar. Ai, quem dera se você pudesse voltar amanhã. Vai gravar amanhã, não? Vem amanhã se você puder. A irmã Nilva tem uma palavra de Deus muito forte na minha mãe. Nós vamos compartilhar juntos. Sobre a igreja. Sabe porque nós, como pastores, a gente tem encontrado gente muito doente. Crente muito ferido.
tem sido nossos últimos anos, esses últimos anos, uma jornada de conversar com gente muito arrebentada. Muita gente arrebentada. Muita gente confusa. Muito crente fiel que não sabe o que fazer. Muita gente boa. Gente com o coração cheio de desejo por Deus, mas não está conseguindo uma direção. Muitos, por causa de tudo isso, não querem nem pensar em ir numa igreja. Nem pensar. E aí a gente vem os soldados das trevas e vai fermentando o coração dessas pessoas. O último lugar que você deve ir é naquele lugar. Porque ele sabe que talvez você chegar ali, amados, tem vezes que você vai num culto e esse culto transforma a sua vida. Um culto pode transformar a vida de uma pessoa e de uma família. Eu posso te contar de vários que eu já vi acontecer nas nossas igrejas. Não é isso? Um culto. A vida dessa pessoa pode ser completamente transformada para a glória de Deus. Quando o Senhor dá um alerta, e amanhã vai ficar para essa, Apocalipse 3:15, ele diz: conheça as tuas obras. Eu sei que não és morno, eu sei que não é frio nem quente, por isso estou a ponto de vomitar. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Hoje eu queria que você saísse daqui com uma coisa no seu coração. Para de olhar a igreja como instituição humana. Não se esqueça que a igreja, não é igreja, a pessoa jurídica que eles falam aqui, né? Personalidade jurídica, isso, não estou falando disso. Não estou falando de lugar, não estou te falando de estrutura, não estou te falando nada disso. Estou te falando de igreja como noiva. A noiva de Jesus. Quem é essa noiva? Onde ela está? Nas mãos do Senhor. Lembre disso. Ah, mas essa é conversa de pastor. Pastor velho já, pronto de aposentar. Não estou preocupado mais com esse negócio, não, gente. Estou preocupado com você, sua vida com Deus, seu relacionamento com o Senhor, sua intimidade com Deus, a bênção que você pode estar perdendo de se relacionar com Ele, da cura, da restauração, da alegria, que tudo está dentro dEle. Ah, mas eu já fui decepcionado com a igreja. Você vai ser, mas com Ele eu duvido que você vai ser decepcionado. Estão entendendo? E quando às vezes você entra, não adianta. Mas nele, é Ele. A diferença é essa. E a igreja é dele, é a noiva dele. E eu e você fazemos parte da igreja de Jesus. Queria fazer um apelo a essa igreja que está reunida aqui hoje. Nós clamemos ao Senhor. Nós busquemos de fato a presença dEle. Não para ter um julgamento correto, não mas para clamar por Ele. Senhor, está complicado. Esse tem sido o meu clamor. Senhor, eu não sei muita coisa, eu nem sei o que fazer. É tanta coisa. Eu confesso, viu, Lincoln? Eu cansei de fazer seminário de negócio de estratégia, de crescimento, esse negócio. Me cansei. Mas uma coisa tem acendido no meu coração. Uma busca. Para que aquele que João viu, que tem a chave nas mãos, que a porta que ele fecha, ninguém abre, que ele morreu, mas está vivo, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, sentado num cavalo branco, escrito Rei dos Reis, aquele que era e que é, aquele que reina para todo sempre, aquele que tem suas botas reluzentes, sua voz é como um som de muitas águas, na sua boca é como uma espada afiada de 2 gumes. Eu tenho clamado e o clamor do meu coração é esse: vem. Vem. Esse dia o meu sobrinho estava no culto com a gente, nós cantando aquela música,
esta casa é sua, né? Fazendo muito sucesso. Eu não estou entendendo nada, tio. Que casa é sua? Eu falei, filho, não é essa casa não, é seu coração. Aí ele começou a chorar. Pegou. Nem sei se significa isso mesmo, não entendi a música. Ele pensou assim, tio, o que é esse negócio? Essa casa é sua? Que casa que é dele? Não, filho, não é essa casa aqui não, é seu coração, para o seu coração. Ô tio, você sabe o que eu estou falando. Minha família está aqui. E ele põe a mão no coração, e é exatamente isso que eu quero terminar aqui com vocês. Eu veio aqui para ouvir o pastor Rubens. Claro, eu sei que vieram alguns. Mas não adianta eu vir. Eu venho, falo um monte de coisa. Fala mais um pouquinho. Eu esqueci o texto, mas na igreja, se não me engano, de Éfeso, a Bíblia assim, diz lá um versículo assim, eis que estou à porta e bato. Acho que é de Éfeso, né? Uma dessas 7 igrejas, isso eu falei com minha esposa, né, pregando. Eu quase morri, eu quase tive um ataque. Porque está escrito assim, eis que estou à porta e bato. E ele está falando para quem? Uma igreja. Então, onde que ele estava? Onde ele estava? Meu Deus do céu. Se ele estava na porta batendo, ele está do lado de fora. Né? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Jesus está do lado de fora da igreja. E eu falei assim, naquele momento me deu aquela... Eu ajoelhei na hora, eu estava preparando a mensagem para pregar. Eu ajoelhei na hora e falei, Jesus, eu te peço mais nada, mas uma coisa só eu te peço, Jesus, me leva, mas não fica fora da minha igreja, não. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir viver mais. Se eu ouvir uma palavra dessa, Jesus, estou batendo na porta da sua igreja, mas vocês não deixam eu entrar. Essa é forte. Senhor, não, lá fora você não fica de jeito nenhum. Eu fico lá fora, mas o senhor não. Eu queria terminar aqui essa noite. Se pudesse orar. Orar como igreja, aqui tem igreja, sei lá, denominações diferentes, lugares diferentes. Estou vendo aqui, Daniel e outros. Senhor, o Senhor vem. Senhor, venha. Aqui, Senhor. Se eu sou a igreja, e a Bíblia diz que somos, eu não quero que o Senhor bata a porta. Eu quero que o Senhor feche a porta. Entra, fecha a porta e nunca mais saia. Meu coração. Quem topa orar aqui nessa noite, pedindo, Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Deus. Jesus, vem. Aquele que tem a chave.